Olá, meninos! Estamos dando continuidade aos assuntos do nosso capítulo 2 e agora a gente vai ver um pouco sobre o tópico 1, que fala dos substantivos e os seus determinantes. Substantivo, eu creio que você já tem uma ideia do que é e a gente vai aprofundar mais um pouquinho nessa videoaula e vai conhecer o que danados são os determinantes do substantivo, tá certo? Os substantivos, vocês sabem que formam um grupo, uma classe de palavras que a gente usa para nomear coisas, objetos, seres, animais, estados, sentimentos, tudo que existe a gente nomeia por essa classe de palavras chamada substantivos, tá certo? A gente não tem ideia de como era, mas a gente sabe, imagina que os substantivos existem desde que a humanidade começou a existir, né? Por quê? Porque a gente tem essa necessidade como seres humanos, nós temos essa necessidade de sair colocando nomes nos objetos, nomeando as coisas. E isso a gente sabe que é desde o começo da humanidade. É lógico que o estudo sobre os substantivos não existia, mas o uso na fala e na escrita dos substantivos há muito tempo atrás, tá certo? E aí como é que a gente pode classificar essa classe de palavras chamadas substantivos? A gente diz que ele é comum ou próprio quando ele vai ser comum quando ele nomeia seres da mesma espécie. Como assim, professor? Menina, céu, bola, quadro, vídeo, piloto, apagador, roupa, óculos, cabelo, tá certo? Todos esses seres a gente nomeia usando a letra minúscula quando a gente vai usar em textos, tá certo? Letra minúscula. Por que essa diferenciação? Porque quando a gente vai escrever os substantivos próprios, a gente usa com letra maiúscula, tá? Os substantivos próprios a gente usa para nomear seres particulares de uma determinada espécie. Nomes, por isso a gente diz nome próprio. Professora, nome de pessoa a gente usa, a gente classifica como nome próprio? O nome, a expressão nome próprio vem justamente dessa classificação aqui dos substantivos, tá certo? Roma, João, Pedro, Maria, Brasil, Cauã, Juliana, Vitor, Alain, Bruno, Lucas, os países, Itália, França, Espanha, certo? Esses nomes próprios a gente classifica como substantivo próprio e usa a letra maiúscula, tá bom? Um outro tipo de substantivo são os concretos e um outro tipo, os abstratos. Como é que a gente diferencia? Os substantivos concretos a gente usa para seres reais ou não, tá certo? Mas que tenham a existência própria, eles não dependem de um outro substantivo, de um outro ser para existirem. Vento, folha, jornal, carro, bola, apagador, piloto, roupa, óculos, tá? Os abstratos a gente usa para nomear seres, sentimentos, qualidades ou ações, mas que dependem de algum outro substantivo, de algum outro ser para existir. Alegria é um exemplo. Como assim, professora? Depende de um outro ser. Quem é que fica alegre? O homem, a mulher, o ser humano. Então, o ser humano seria esse outro ser do qual esse substantivo abstrato depende. Alguém fica alegre. A alegria é um substantivo abstrato. Alguém tem coragem, que é um substantivo abstrato. Alguém sente felicidade. Alguém é esse ser e a felicidade é o substantivo abstrato que depende desse outro ser. Medo, euforia e tantos outros exemplos, tá? Primitivos ou derivados, bem simples. Pelos exemplos aqui vocês já tiram de letra. Os substantivos primitivos são aqueles que
não são originários de nenhuma outra palavra, tá? Por exemplo, pedra. Eu tenho essa palavra pedra. Essa palavra pedra dessa palavra podem surgir outros substantivos. Pedregulho, pedrinha, pedreiro, pedrada. Esses substantivos aqui vão ser derivados desse substantivo primitivo. Então, só para fechar, substantivo primitivo não vem de nenhum outro substantivo, tá? O substantivo derivado, ele depende de algum substantivo. Ele é derivado de outro substantivo, tá certo? Olha aqui a parte do substantivo que é derivada de outro, tá? Temos também, crianças, os substantivos simples ou compostos. Como são? Os substantivos simples, eles são formados apenas por um elemento da língua, que esse elemento a gente pode também chamar, olha, de radical, tá? Que é isso, professora? É aquela parte principal da palavra. Quando a gente chegar nesses exemplos aqui, a gente vai ver. Os substantivos simples, eles são formados por um elemento só, por um radical só, tá? Água, mar, flor, areia, tempo, óculos, roupa, cabelo, tá? Os substantivos compostos são aqueles formados por dois ou mais elementos, dois ou mais radicais. Vamos lá. Couve-flor, eu tenho dois radicais. Tá certo? Aqui eu tenho um substantivo que ele é formado por dois radicais e eu encontro o hífen. Mas eu posso ou não encontrar esse hífen nos substantivos compostos, tá certo? Couve-flor, pé de moleque. Aqui eu tenho três elementos da língua, tá? Couve-flor, pé de moleque e passatempo. Oxi, meu passatempo tá junto. Mas aqui, mesmo a palavra estando junta, eu tenho dois radicais, tá certo? Passar tempo. Radical, crianças, é a parte principal da palavra, tá certo? Então aqui, em palavras como passatempo, mesmo elas estando juntas, eu consigo identificar que na palavra eu tenho dois radicais, eu tenho duas partes principais. Tá certo? Retomando. Simples, um elemento da língua, um radical. Compostos, dois ou mais radicais, dois ou mais elementos da língua, tá? E por último, tem os substantivos coletivos que são os mais fáceis, né? Que são aqueles que nomeiam um conjunto de seres de uma mesma espécie. Nas páginas 318 a 320 do livro de vocês, tem vários exemplos de substantivos coletivos. Vários. Podem ir lá para dar uma conferida, tá? Aqui eu coloquei só alguns. Cardume, vocês sabem que é coletivo de peixes. Biblioteca, de livros. E elenco, que é coletivo de artistas, tá? Vão lá nessas páginas que tem realmente muitos outros exemplos de substantivos coletivos para vocês darem uma olhada, tá certo? E aí, meninos, o que é o determinante do substantivo? Determinantes, ó, são aquelas palavrinhas somente que acompanham, que vêm junto, que aparecem junto na frase do substantivo e servem para adicionar, para acrescentar ao substantivo alguma informação. Que tipo de informação é essa? Vamos ver aqui. O determinante pode aparecer para determinar ou indeterminar o sujeito. Como assim, professor? Olha o exemplo. O pai esteve presente. Quando eu uso essa palavrinha aqui, que a gente vai ver que ela chama artigo, mas aí a gente vai estudar depois. O pai esteve presente é diferente de a gente dizer um pai esteve presente. No primeiro exemplo, eu sei que é determinado pai que esteve presente. Eu sei quem é.
um pai esteve presente, eu não vou saber quem é, pode ser qualquer pai. E aí essas palavrinhas vão mudar, vão adicionar um sentido ao substantivo. O substantivo está aqui, pai. E aí eu vou saber se o pai é algum pai específico ou um pai qualquer, tá certo? Uma outra função do determinante, dar alguma característica ao substantivo. A cidade grande está adormecida. O substantivo, cidade. Quando eu acrescento esse adjetivo aqui, ó, essa qualidade grande, eu estou dando uma característica ao substantivo cidade, tá? Uma outra função, indicar posse. Meu carro novo já quebrou. O substantivo está aqui, ó, carro. O determinante é esse, meu. Vai indicar a posse do substantivo. O meu carro, seu carro, o carro dele, o carro dela, o nosso carro. Esse determinante indica a posse do substantivo carro, tá? Indefinir o substantivo é uma outra função do determinante. Algumas pessoas estão presentes, muitas, poucas pessoas estão presentes. Esses determinantes aqui que a tia está sublinhando, algumas, muitas, poucas, outras, indefinem o substantivo, que no caso da nossa frase é pessoas, tá certo? Poucas pessoas estão presentes. Uma outra função dos determinantes é indicar a localização do substantivo. Aquele coelho é muito bonito. O substantivo está aqui, ó, coelho. Quando eu uso esse determinante aqui, aquele coelho, eu estou indicando a localização do substantivo. Esse coelho, mais próximo da pessoa com quem eu falo. Este coelho que está próximo a mim. E aquele coelho que está lá longe. Beleza? Ou uma outra função do determinante é indicar quantidade, indicar a ordem do substantivo. 3 cachorros são de raça. O substantivo está aqui, ó. Cachorros. Aqui, com o determinante 3, eu indico a quantidade do substantivo. A mesma coisa aqui. Lugar é o substantivo da frase. O segundo lugar foi disputado. Esse determinante aqui, segundo, tá indicando a ordem do substantivo lugar. Tá certo? Leiam o material, crianças. Leiam o tópico 2 do capítulo 2 do livro base de vocês. E só para fixar, aqui ó, páginas 354 a 355. São pouquíssimas atividades para vocês fixarem o assunto do tópico 2 do nosso capítulo 2, tá? Até a próxima aula.